Futebol eletrônico na Bradesco Esportes FM com Mauro Santana. Um forte abraço a você, amigo ouvinte, que passa todo fim de semana aguardando para ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no universo do futebol digital e virtual. Então te preparem, porque está começando na Bradesco Esportes FM o programa Futebol Eletrônico. Mauro Santana. Pela Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro. Muito obrigado a você que nos acompanha em São Paulo, 94.1. Você também, através do aplicativo Band Rádios, que você baixa no seu smartphone com o sistema operacional Android ou ainda pelo iPhone e nos acompanha em todo o planeta. Ou ainda através da internet, www.bradescoesportesfm.band.com.br. Este é o programa Futebol Eletrônico. E a meu lado, mais uma vez, ele que tem cadeira cativa aqui neste programa pela Bradesco, Juan Rodrigues, que inclusive na última sexta-feira colou grau, tá agora definitivamente, já era de fato um jornalista pela prática e agora de direito, já que colou grau, pegou o canudo e diplomado, portanto, nosso jornalista. Primeiramente, parabéns a você, Juan Rodrigues, é sempre uma satisfação contar com a sua participação, a sua presença aqui no programa Futebol Eletrônico que você traz pra gente aqui de conteúdo, você que sempre traz conteúdo de qualidade, é claro, também a participação dos nossos ouvintes através dos nossos canais de interatividade. O que você traz pra gente, hein, Juan? Forte abraço. Fala, Mauro, amigos ligados aqui na Rádio do Seu Esporte. Olha, chegando, é sempre um prazer participar aqui na Bradesco Esportes FM, poder falar um pouco dos games aqui na Rádio do Seu Esporte e trago alguns destaques por aqui. Por exemplo, a situação das torcidas, né, vai ser um dos assuntos que eu vou falar, né, algumas novidades que o torcedor encontra no game, né, que especialmente foram inseridas para o FIFA 17, uma lista muito interessante também, vamos falar aqui na Rádio Seu Esporte, que são os melhores jogadores desde o FIFA 7 ao 17, ou seja, traçaram uma lista de 10 anos dos melhores jogadores desse período e a gente vai trazer aqui na Rádio Seu Esporte os nomes, a época onde eles estavam e o torcedor vai poder desfrutar dessas informações, além da questão das promessas, né? 35 promessas para contratar no FIFA. A gente, claro, vai passar as principais dessa lista. Posso já adiantar que tem presença de brasileiros na lista, né? Alguns conhecidos, como o próprio Gabigol. No caso, você pode contratar agora no jogo no FIFA 17 jogadores de qualidade que, no caso do Gabigol, por não ter tantas oportunidades no FIFA, tem na atualização até uma certa piora no nível dele, mas você contratando, é claro que ele vai melhorar bastante o seu nível. Além de conversar sobre a questão da CBF, né? Vai ter o campeonato do PES e o campeonato também do FIFA, e onde serão escolhidos os clubes através do Ultimate Team, né? Isso é interessante porque a galera que joga online vai se sentir prestigiada quanto a essa situação. E vale ressaltar que estão acontecendo as inscrições para esse campeonato. São poucas vagas, a galera tem que ficar atenta para não acabar ficando de fora, né? Novidade, a gente está passando aqui na Bradesco Esportes FM, para você não ficar de fora, você fique ligado, né, aqui na Rádio Seu Esporte. Daqui a pouquinho, Mauro, a gente passa esses destaques aqui no programa na Bradesco Esportes FM. Posso adiantar também por aqui que vamos ter a participação da galera, né? A galera mandou e participou durante a semana, mandando dúvidas, sugestões aqui na Bradesco Esportes FM. Eles vão ser privilegiados por aqui também, e lembrando que eles podem interagir através dos nossos canais de interatividade, o Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o Twitter @Bradesco FM Rio, e também o nosso WhatsApp 21 96433 8136, 21 96433 8136. A galera pode participar com a gente, falar do seu clube no FIFA, como é que tá a sua situação, como é que você tem se desenvolvido, se é que tem se desenvolvido. Vai ter bastante espaço por aqui pra galera participar com a gente na Rádio do Seu Esporte. Certo, Mauro? Tá certo, este Juan Rodrigues participando com a gente. Agora, Juan, tem que se destacar também a participação da galera através dos nossos canais de interatividade. O povo
povo, sempre deixando o seu recado, seja no Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, através da página do programa Futebol Eletrônico no Facebook. Você vai lá no Facebook, também pode pesquisar Futebol Eletrônico e vai encontrar a nossa página. Tem também o Twitter, @Bradesco FM Rio, @Bradesco FM Rio, o nosso Instagram, @Bradesco FM Rio, e também pelo WhatsApp 96433-8136, DDD 21, para quem é de fora da cidade maravilhosa, 96433-8136. Mas me diga, Juan, a gente vai começar falando sobre o que? Dentre esses assuntos que você já trouxe pra gente, qual é aquele que a gente vai abordar primeiro? O que você traz pra gente nesse cardápio bonito, até falando em termos de Comendo a Bola, que a gente apresenta também de 2 às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, em 91.1 no Rio de Janeiro. Mas qual o cardápio que você traz pra gente aqui neste programa Futebol Eletrônico, Juan? Olha, Mauro, pra começar aqui, vamos falar sobre o campeonato, né, que vai ter, o FIFA 17 vai ter campeonato oficial aqui no Brasil, né, já tá acontecendo os preparativos para os jogos, já que já estão abertas as inscrições para esse campeonato. Vai se chamar Hero League, né? Começa em novembro, vale vaga na disputa das Américas, ou seja, vai ter muita gente profissional tentando entrar na disputa. Os 23 times nacionais vão estar na competição, serão chaves, os concorrentes vão escolher a equipe que quer defender durante a inscrição do campeonato. Os melhores classificados de cada clube, Play 4 e Xbox One, vão avançando. Lembrando que no caso do FIFA 17 irão participar as equipes montadas no Ultimate Team, né? Aquela questão do sistema de cartas. Daqui a pouquinho a gente vai passar o time da semana, inclusive, do Ultimate Team. As inscrições já começaram no dia 9, ou seja, essa semana vão até a dia 17. E a primeira etapa vai ser realizada online em 2 finais de semana. Haverá ainda mais 3 etapas classificatórias, né? São poucas as vagas, né? São 1000 vagas para a disputa, e com certeza o brasileiro que está querendo participar, está querendo entrar, né, no jogo, ele tem que primeiro treinar bastante, né, porque vai ser bastante difícil, afinal são poucas as vagas, e como você joga com o Ultimate Team, você tem que ter um time até razoavelmente bom para entrar na disputa e poder fazer aquela graça, digamos assim, Mauro. Aliás, Juan, não querendo te cortar, mas já te cortando, olha, o nível é elevadíssimo. Eu fiz a cobertura em loco da Copa do Mundo de FIFA, que aconteceu no Morro da Urca, no Pão de Açúcar, durante a realização da Copa do Mundo real. Teve a Copa do Mundo virtual, inclusive com a participação do Rafael Fortes, né, que foi o representante brasileiro entre os 8 melhores jogadores, ele que ficou na semifinal. Mas olha, o nível é tão elevado que teve inclusive a participação de outros jogadores que ficaram pelo caminho nas fases eliminatórias. Eu joguei contra alguns deles e é impressionante, não dá pra, assim, nós que somos usuários comuns, né, que somos jogadores de ocasião, não tem condição de competir com esses caras. É impressionante, realmente a preparação tem que ser muito forte mesmo. A galera que queira participar, que não adianta só você ser o campeão do teu condomínio, tem que ter realmente uma preparação profissa se quiser realmente chegar longe na competição, Juan. Inclusive, Mauro, pra galera participar, vale ressaltar que o site já está liberado, né, para participação, e é FIFA Hero League. Você tem que procurar no Google, você vai achar, né, essa situação e vai poder se inscrever no campeonato. Lembrando mais uma vez que as inscrições vão até 17 de novembro. Então você que acha que tem qualidade para entrar no jogo, você pode entrar, pode participar do jogo, tentar se inscrever e ver o que acontece. Particularmente falando, Mauro, não teria nível para entrar nessa disputa, até porque quem joga são atletas profissionais, são jogadores que têm qualidade, inclusive para ganhar campeonatos pelo mundo. Vale vaga na competição continental nos Estados Unidos ainda em 2017, né? Vai ter galera do Brasil todo
particularmente não teria nível pra entrar, até porque eu em casa, inclusive, tomo uma surra do meu irmão no FIFA, ganho de muita gente, mas perco também pra muita gente. Não sei se teria essa coragem. Você teria essa coragem, Mauro? Acha que de repente se investisse no FIFA dava pra entrar? Olha, não é querendo me gabar não, Juan. Agora, se fosse em outros tempos, na época que eu era solteiro, eu me arriscaria sim, com certeza, porque eu teria tempo para me preparar, na época que ainda estava na faculdade, que ainda não tinha ingressado no jornalismo. A própria profissão tira muito do nosso tempo, e depois eu tenho outras atribuições, né? Eu adquiri outras responsabilidades. Hoje eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu sou pai, então vou deixar isso para minha filha quando ela tiver um pouco mais crescida agora, para ela acompanhar o legado, né? Mas lamentavelmente hoje já não dá mais para mim, até por não ter tempo para me dedicar e ter uma participação adequada. Mas se fosse em outros tempos, na época do FIFA 2000, na época do In-11, eu acho que dava pra tirar uma onda. E você, Juan, será que não tinha condição de encarar a galera? Olha que, por enquanto, ainda é no âmbito nacional, né? As competições ainda são a nível nacional, ou seja, o nível não é tão elevado quanto aquele que eu encontrei na Copa do Mundo virtual da FIFA em 2014. Mauro, como eu falei, não arriscaria não a entrada nesse campeonato, até porque poderia tomar muita surra, né? Já pensou você pegar um cara lá do Acre e tomar uma surra? Vai ficar mal, né? Vai ficar pro Brasil todo ver. É muito complicada essa situação. Até pra galera que tá ligada na Bradesco Esportes FM, você que não é partidário do FIFA, vale lembrar, né, o que é o Ultimate Team, né? Você monta a sua equipe, né? É um jogo dentro do FIFA praticamente, né? Uma aba dentro do FIFA que fica disponível pra galera jogar em internet, né? E inclusive durante as semanas são disponibilizados alguns jogadores para você adquirir para sua equipe. Tem que ter uma certa afinidade, né? Você escolhe o local que você vai jogar, né? E tem que ter afinidade, os jogadores têm que se entender mais ou menos. Não adianta você sair comprando Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Ibrahimovic, se eles não se compuserem dentro de campo, né? Há ligações técnicas que podem ajudar a sua equipe a jogar melhor, e você tem um sistema de pontuação onde você consegue acumulando os pontos, conseguindo as situações no FIFA. Inclusive, tem um time da semana aqui de jogadores disponibilizados para o Ultimate Team. Na última semana foram os seguintes: o Howard, que é nível 84, o Lopes da equipe do Benfica, nível 82, zagueiro, o Vogt da equipe do Hoffenheim, vem fazendo um excelente campeonato alemão, cara, até para ficar de olho. A equipe do Hoffenheim tem bons jogadores que, ficando de olho, podem render um bom time, assim como o Red Bull Leipzig também, né? Na verdade é RB, porque não tem o nome da patrocinadora no nome, é apenas uma coincidência. É um atleta de muita qualidade, já jogou no Mainz, etc. O Friend, na lateral esquerda, que é o lateral da equipe do Middlesbrough, que vem fazendo um bom campeonato espanhol. Aí pro meio, foi liberado, ele é nível prata. O Pjanic, nível ouro, 84, né? No caso, o Friend é no nível 74. Pjanic da equipe da Juventus. O Kalou da equipe do Hertha Berlim, nível 84. O Boldebols da equipe do Montpellier, um jogador até para ficar atento no modo dirigente, um atleta que tem muita qualidade e é um meio de campo que marca e sai pro jogo também, para você que tá procurando a dica, né, procurando atleta de qualidade pro seu time também nas outras categorias, seria uma boa aquisição. O Salah, que é da equipe da Roma, ex-jogador do Chelsea, bom jogador, 86 de nível. O Bale, do Real Madrid, isso daí não dispensa comentários, né, Mauro? 91, atleta que renovou recentemente com o Real, tem muita qualidade. O Firmino, que é nível 84, o Aubameyang, que é nível 87, também um jogador de muita qualidade e muita velocidade também. No jogo ele só perde pro Boli, que joga na segunda divisão da Alemanha, um atleta de bastante velocidade. Além desses, foram disponibilizados o jogador Cifuentes, nível 72, ele que é da equipe do Cádiz. É o Roncalha, nível 81, da equipe do Celta. O jogador Agustinusson, da equipe do Copenhagen, nível 74. Teve um jogador também da equipe do HJK Helsinki disponibilizado. Atleta aqui também
do futebol do Wisla Kraków, né? O Bolski, o Balai, que é número 74, né, de nível, que joga também no futebol europeu. Além disso, foram disponibilizados um jogador, por exemplo, que é muito bom, que foi disponibilizado, foi o Pedro, da equipe do Chelsea, o Giovinco, do Toronto, o Icardi, que está na equipe da Internacional, e dispensa comentários, tem muita qualidade, de nível 86, e além desse, teve atacante da equipe do Stuttgart, de nível 81, também disponibilizado para o jogo, né? A equipe do Stuttgart também é uma boa equipe para ficar de olho, Mauro, até porque eu particularmente, quando estava jogando com o City, eu contratei o Maxim, um jogador de bastante qualidade, né, que está no jogo, está disponibilizado, um atleta que pode compor o meio de campo, pode jogar pelo lado, e a equipe do Stuttgart tem qualidade e tem jogadores que podem saírem fácil, até porque está na segunda divisão, é mais fácil você conseguir as contratações. E lembrando a galera que estamos falando sobre o Ultimate Team, que é algo específico, e alguns atletas mantêm esse nível também no modo carreira, e podem inclusive evoluir, sobre a questão dos treinamentos também, que a gente vai abordar até mais à frente, Mauro. Olha, Juan, boa a sua lembrança do Stuttgart da Alemanha, e outro clube que eu também destacaria para o nosso ouvinte é o Fulham, da Inglaterra. Ele que tem diversos jogadores que são talentos promissores, tanto que, se eles permanecerem, o clube sobe bastante de patamar nas temporadas seguintes. Então, alguns jogadores que inclusive o contrato é mais curto, então dá para você até negociar. Não é um clube que tem um poderio financeiro tão grande, então você não precisa de grandes somas de valores para tirar os seus atletas, mesmo aqueles que têm um contrato ainda por um período um pouco mais longo. Então dá para rolar uma brincadeira nesse sentido de tentar fazer uma composição na sua equipe, e tem jogadores interessantes no Fulham da Inglaterra. Uma dica que eu dou para o nosso ouvinte aqui no programa Futebol Eletrônico pela Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro, 94.1 São Paulo. A galera que também nos acompanha através do aplicativo Band Rádios, pelo iPhone ou pelo smartphone com o sistema operacional Android, ou ainda pela internet no www.bradescoesportesfm.band.com.br. E agora, o que você traz de destaque pra gente, Juan? Qual o próximo assunto? Vamos virar a página neste futebol eletrônico, Juan. Olha, Mauro, outro assunto que eu quero abordar aqui no nosso futebol eletrônico é a questão dos melhores jogadores de cada edição. O Arte Visual fez, né, uma lista com os atletas, né, os melhores de cada ano, desde do FIFA 7 ao FIFA 17, ou seja, são 10 ligas que dá para entender um pouco como é que foi a evolução do futebol através do videogame também, já que são os overalls dos atletas que são analisados, né? Começando na lista no ano de 2007, que tinha o Alessandro Nesta, de nível 91, era o melhor zagueiro. O Gregory Coupé, goleiro da equipe do Lyon, muita gente lembra dele, um goleiro de muita qualidade também aparecendo nessa lista, 91 de nível. E o Ronaldinho Gaúcho, também nível 91. O Buffon, outro goleiro, aparecendo com o nível 92. E o Wayne Rooney, o melhor de todos, com o nível 92. Não tinha ninguém acima desses níveis, eles eram os melhores daquela edição, né? Dá para entender a evolução também. No FIFA 08 já houve algumas mudanças. O próprio Wayne Rooney saiu de 92, passou a ser 90. Entrou o Kaká, que estava na época na equipe do Milan, com nível 90. O Gianluigi Buffon aparece com 91 de nível, ou seja, se manteve por ali, né? Um goleiro bastante regular, e o jogo leva isso bastante em consideração. E o Cristiano Ronaldo aparecendo com o nível 91. E o Ronaldinho Gaúcho como grande jogador do jogo, aparecendo como o melhor do FIFA 8. Já no FIFA 09, passou a entrar o Messi nessa briga aí também, né? Começaram a aparecer Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo, que são os dois melhores jogadores da atualidade do futebol. O Lionel Messi, que aparecia já em nível 90, o Gianluigi Buffon deu aquela baixada, nível 90, e o Kaká aumentou, né? Na verdade, se manteve 90 de nível, e Iker Casillas como 91, Cristiano Ronaldo agora já na liderança dentre os níveis do FIFA, no FIFA 09. Já no 10 passou a ser o Franck Ribéry na lista com 88 de nível, o Cristiano Ronaldo passou a ser 89 de nível, o Júlio César, brasileiro, aparecia na lista no nível 89, na época no auge na Inter de Milão, o Iker Casillas nível 90, e o grande jogador daquele jogo era o Lionel Messi, com mais de 90 de nível, um atleta de
muita qualidade naquele jogo, já despontando, já começando a questão do Cristiano Ronaldo e do Lionel Messi, só que na época o Cristiano Ronaldo ainda tendo uma certa baixa, que começou a aumentar nos anos consecutivos. No FIFA 11 já voltou a aparecer o Wayne Rooney, nível 88, nível 88 também para Davi Villa, 89 para Iker Casillas e Cristiano Ronaldo, e o Lionel Messi acima de 90, o único no jogo até então. Aí chegamos ao FIFA 12. No FIFA 12 o Wayne Rooney se manteve, aumentou um pouquinho, foi pro nível 90, ele na época no Manchester United, grande jogador histórico do Manchester. O Iniesta 91, do Barcelona, época boa do Barça, teve o Xavi também com 91, o Cristiano Ronaldo com 92, o Messi aparecendo acima de 92 na lista, já despontando essa briga, e já dá para perceber como foi se desenhando essa evolução de Cristiano Ronaldo e Messi. Já no FIFA 13 o Andrés Iniesta aparecia com 90, o Franck Ribéry 90 e o Falcão Garcia, que foi o grande destaque na equipe do Atlético de Madrid, aparecendo com 90. Cristiano Ronaldo 92, o Messi um pouco à frente do Cristiano Ronaldo nessa questão no FIFA 13. No 14, o Falcão Garcia desceu um pouquinho, 89 já começava a oscilar, né? E é interessante como o jogo acompanha isso. E o Luis Suárez apareceu com 89, o Ibrahimovic apareceu na lista com nível 90, o Cristiano Ronaldo 92 de nível apareceu como segundo melhor, atrás do Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo sempre atrás do Lionel Messi, e é interessante isso. No FIFA 15 já passou a ser o Luis Suárez aparecendo já no Barcelona, nível 89, nível 90 para Arjen Robben, assim como o Manuel Neuer, aparecendo novamente os goleiros que anteriormente apareciam com mais frequência. O Cristiano Ronaldo 92, o Messi acima do Cristiano Ronaldo mais uma vez. Eu creio que o português não deve ficar nada feliz, até no videogame fica um pouco atrás do Lionel Messi. Já no 16, que foi o último, o Neymar aparece na lista com nível 90, o Luis Suárez aumentou um pouquinho, foi para 90, assim como o Manuel Neuer, que se manteve. 93, nível do Cristiano Ronaldo, o Messi um pontinho acima. E no 17, que é o atual, o Neuer aparece, aumentou, 92, é o melhor goleiro do mundo, jogador da equipe do Bayern de Munique, aparecendo o Luis Suárez 92, aí vê o trio MSN com o Neymar 92 e o Messi 93, e Cristiano Ronaldo ficando ali juntamente com o Messi, dois atletas que vêm se perseguindo na vida real e no videogame também, né, Mauro? E é uma guerra, Juan, inclusive mercadológica, que envolve marketing, né? Existem, inclusive, empresas que são concorrentes em seus segmentos da economia que contratam um ou outro jogador para estampar a imagem na sua marca e agregar valor, né? São dois monstros do marketing esportivo no que diz respeito não somente ao futebol, mas no esporte em geral, muito embora existem outros atletas em demais esportes, em demais modalidades, que atraem até um pouco mais de dinheiro do que estes dois jogadores, mas é fato de que são os mais bem pagos, e isso também se reflete nos jogos eletrônicos. O FIFA sempre puxou mais sardinha pro Messi, essa é a verdade, sempre teve um cuidado maior, sempre teve um carinho maior com esse jogador, enquanto o Cristiano Ronaldo era a menina dos olhos da Konami no que se refere ao PES, mas isso logicamente que varia de jogo para jogo. Existem outros atletas, o próprio Neymar também é um jogador em que a Konami tem investido bastante nos últimos anos, principalmente no que se refere à questão estratégica, né? A Konami que tem investido maciçamente no mercado brasileiro e latino-americano, e neste ponto o Neymar, logicamente, como desponta como essa figura emergente no que se refere à posição midiática que ele tem nas redes sociais, o número de fãs e o fato de ser um dos melhores jogadores de sua época. Atualmente ele é apontado aí pelo menos como um dos 5 melhores jogadores em atividade no futebol mundial, e que isso logicamente atrai muito a visibilidade, atrai muita vitrine, e o jogador se valoriza também não só pelo futebol, mas inclusive pelo fato de ser um agregador de valor à imagem de produtos que possam ser vinculados a este atleta. Agora, a galera também tem participado muito com a gente através dos nossos canais de interatividade
verdade, né, Juan? Até lembrando aqui para o ouvinte que queira participar com a gente e está acompanhando neste momento, através do Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, através da página oficial do programa Futebol Eletrônico, também no Facebook, você vai lá, digita Futebol Eletrônico e encontra a gente. Você também pode participar através do Twitter, @Bradesco FM Rio, através do Instagram, @Bradesco FM Rio, ou então deixar sua mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp 964338136 para quem é fora do Rio de Janeiro, logicamente digitando o DDD 21 964338136, pode inclusive mandar o seu vídeo com um gol, inclusive com a sua narração, para a gente reproduzir através das nossas redes sociais e também na próxima edição do Futebol Eletrônico trazer para o grande público, Juan. Olha, Mauro, e a galera tá participando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, falando sobre o programa Futebol Eletrônico. Vamos ouvir através do nosso WhatsApp 964338136, 964338136, a primeira participação por aqui. Fala aí, rapaziada da Bradesco, Fábio, Rio de Janeiro, voltando do trabalho aqui, doido pra chegar em casa pra poder jogar. Tô ouvindo vocês aí, eu sou ouvinte da rádio durante o dia inteiro. Eu queria pedir a ajuda de vocês aí, pra quem tá começando agora, comprei o FIFA essa semana, e eu queria saber quais são as dicas pra quem tá começando agora aí, pra jogar o modo carreira. Valeu, galera. Grande abraço. E é Mengão na cabeça. Tá aí, Mauro. Esse é o Fábio participando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Ele que quer saber dicas para aquele que está começando, né, no FIFA 17. Olha, Fábio, indicaria começar numa liga que você goste, num clube que você goste, né, até para você ir pegando gosto pelo jogo, pegando gosto e também aprendendo um pouco com o jogo, né, no caso o FIFA. Com relação à escolha do time, caso você não queira uma equipe que seja o clube do seu coração, talvez por ser clubes brasileiros e os brasileiros não estiverem licenciados, indicaria para você procurar uma equipe onde você possa montar um elenco que seja do seu gosto, né? Uma equipe talvez do segundo escalão, mas que você tenha dinheiro para remontar, ou então que você possa fazer isso. Costumo dizer, assim como o Mauro, né, Mauro? Você fala bastante aqui na Bradesco Esportes FM, que é muito interessante você montar a equipe, você ter a oportunidade de ir fazendo o time conforme que você quer, né? E, inclusive, é interessante que você pode contratar os jogadores que você gosta, os atletas que seria interessante para a montagem de uma equipe do zero. Você pode remontar totalmente uma equipe, como é o caso que eu estou fazendo. Inclusive, estou no modo dirigente com o Kashima Antlers do Japão, estava no Sagan Tosu, remontei a equipe, inclusive, de tão forte que a equipe ficou, o time hoje rivaliza comigo a disputa da liderança do campeonato japonês. E já você começando com uma equipe pequena, você tem essa possibilidade de remontar até mais fácil. Com uma equipe grande, você vai vender os jogadores, né, que você quiser se livrar do elenco, né, fazer aquela análise, principalmente os torneios de pré-temporada que aparecem agora no FIFA, a grande novidade do FIFA 17, pelo menos no Xbox 360, você tem essa possibilidade de observar os atletas que você vai querer ou que você não vai querer. Você escolhe os que você vai negociar e assim pega esse dinheiro e reinveste em outros jogadores. No meu caso com o Kashima Antlers, o que eu fiz? Contratei alguns jogadores que já tinham se destacado no Sagan Tosu no início do modo dirigente e mais uns atletas que se destacaram contra mim. Às vezes não dá certo. Eu comprei um jogador chamado Ezaka, que inclusive acabou de aparecendo contra mim muito bem, mas quando eu fui ver, o nível dele era 57. Às vezes você acaba trocando gato por lebre. E o Mauro tem mais uma participação por aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos ouvir. Aí uma sequência de... Bom dia, galera da Bradesco Esportes. Eu sou o André, sou de São João de Meriti, sou fascinado por FIFA. Jogo PES também, mas FIFA é sensacional. Eu tenho o Xbox 360, quero muito adquirir o Xbox One, até o final do ano acho que eu compro, e eu jogo muito essa questão das temporadas, da 10ª divisão, 9ª divisão.
eu já cheguei na 2ª divisão, cara, mas perdi todos os jogos e rapidinho desci pra 3ª. Cheguei à 2ª divisão 2 vezes, mas quando você chega na 2ª divisão e na 1ª divisão são só profissionais, cara. É muito difícil ganhar desses caras, mas eu ainda prefiro um modo de temporada que tem no FIFA, porque ali são equipes do mesmo nível, mas essa questão aí das divisões é bacana também. Mas você pode pegar uma equipe nível AAA e tomar uma pancada, mas é bacana, é muito legal. Tá aí, essa participação do ouvinte que tá doido pra chegar em casa e jogar aquele FIFA é sempre interessante, né? Depois de um dia de trabalho, dar aquela relaxada. Muita gente relaxa com o FIFA e muita gente também não consegue relaxar, porque começa a jogar, às vezes começa a perder, aí a situação acaba complicando. É interessante isso. Eu, particularmente, utilizo o jogo como uma forma de relaxamento, uma forma até de interagir melhor com o mundo do futebol e tal, poder participar de certa forma um pouquinho nessa situação. O que você acha de tudo isso, Mauro? Olha, Juan, primeiramente eu quero agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, não somente o Fábio do Rio ou o André de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um forte abraço a toda a galera na Baixada, que tá sempre ligada na gente aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, e também através do aplicativo Band Rádios, ou então pela internet no www.bradescoesportesfm.band.com.br, além da galera que em São Paulo acompanha a gente também em 94.1. Em segundo lugar, logicamente que eu utilizo o jogo para poder relaxar um pouco, né, para poder desestressar, até porque a nossa profissão ela é muito estressante, né? A gente vive jornalismo, né? Ninguém trabalha com jornalismo. Eu costumo até dizer que o profissional comum, né, o operário comum, ele bate cartão, chega, trabalha e depois, para sair, ele sai do trabalho, chega em casa e ele deixa de ser o operário, né? O jornalista, ele não deixa de ser jornalista. Pelo menos eu não deixo de ser. Eu bato o cartão, vou para casa e continuo sendo jornalista. Eu continuo com aquela preocupação, continuo entrando nas redes sociais para saber se aconteceu alguma coisa, entro nos sites para me atualizar, né? Procuro acompanhar o que está acontecendo, não somente, né, acompanhar o conteúdo da Bradesco Esportes FM, como também das rádios concorrentes para saber também o que elas estão contando, e ainda, né, através da TV, através da TV Bandeirantes, através de outras emissoras, para saber também o que está acontecendo através da Band Esportes, da Band News, para me atualizar não somente no que diz respeito ao esporte, mas também notícias em geral, né, a política, a questão da saúde, para saber o que está acontecendo de mais importante. E logicamente que para poder sair um pouco, né, dessa neura, né, dessa paranoia, lógico que jogar um pouco ajuda a gente a relaxar. Agora é interessante, Mauro, que ele citou a situação dos jogos online, né, que você acaba subindo de divisão, acaba que não tem uma colocação, você vai subindo de divisões, que chega na 2ª divisão já não dá para ganhar de mais de ninguém, e os jogadores profissionais, eles costumam estar justamente nessas divisões e disputar esses jogos online até para poder se polir e ficar ainda melhor, né? Afinal, existem disputas, existe dinheiro envolvido em muitas situações com o jogo, e aquele que é amador acaba sofrendo um pouco com essa situação, né? Acaba perdendo alguns jogos dependendo do nível. Agora, particularmente, eu não gosto dessa situação, porque você é obrigado sempre a escolher um clube grande. Ou então, quando o cara joga com um clube pequeno, pode ter certeza que o cara é bom pra caramba, ô Mauro. Ah, mas isso, Juan, é de lei, né? Quando a gente tá começando, ou quando a gente tá acompanhando o fato, por exemplo, agora da apresentação, né, do lançamento dos jogos FIFA 17, PES 17, a gente tem que pegar pelo menos as equipes mais fortes, que é justamente para a gente ter um pouco mais de facilidade e poder aprender o manejo do jogo, saber, né, entender as diferenças, as melhorias, né, as questões que envolvem as diferenças do jogo anterior, senão a gente realmente não consegue, a gente é atropelado. Mas eu confesso que depois que eu pego já o manejo do jogo, depois que eu pego o embalo, eu começo a também disputar com equipes menores, equipes tecnicamente inferiores, até para poder ter um certo desafio,
Isso aí, pra mim, é tranquilo. Eu também utilizo desse expediente. Agora, quero agradecer também muita gente que entrou em contato através dos nossos canais de interatividade, pedindo aqui no programa Futebol Eletrônico algumas dicas, né, para poder superar essas dificuldades. A gente que trouxe recentemente aqui o Patrick de Oliveira, ele que é ator, né, a galera conhece, né, eu brinco dizendo que desde pequenininho eu já assisti o Patrick na televisão, e ele que é o diretor daqui do Donos da Bola do Rio de Janeiro, com a apresentação de Edilson Silva de segunda a sexta-feira, e ele contou também algumas dicas, ele que é jogador assíduo de FIFA, ele que é um fifeiro de marca maior, e muita gente também perguntando a respeito de algumas dicas que a gente possa passar para estes jogadores, a galera que também, assim como a gente, tá começando a aprender, né, novidades principalmente do FIFA, mas o PS também, o PS 17 e do FIFA 17, Juan. Olha, Mauro, aproveitando que tivemos a participação dos ouvintes por aqui, né, colocando sobre algumas dicas, né, vou falar um pouquinho do que está funcionando comigo no modo dirigente, né, com a equipe do Kashima Antlers. Eu aprendi a questão da cobrança de escanteio. Eu colocaria, tem dado certo comigo, dado certo também com o meu tio no FIFA One, que é a cobrança não no segundo poste, né, e nem na marca do pênalti, pouquinho antes, né, mais ou menos no primeiro poste ali. A bola de cabeça tem dado muito certo. Há muitos que estão com dificuldade na questão do cabeceio, porque tem que posicionar o jogador para o cabeceio. Mas se o cruzamento for muito certinho, você consegue, de certa forma, matar um pouco essa situação, e sendo assim, você consegue fazer mais gols de cabeça. É até interessante contar uma situação aqui, que quando eu estava cheguei a parar durante um tempo de jogar, porque estava tendo certa dificuldade. Sou meio supersticioso, eu creio que muito jogador de FIFA também vai se encaixar nesse perfil de muita superstição quanto ao jogo. Não tô ganhando, então dou uma parada, depois de mais oxigenado a gente volta a jogar. E na volta logo tinha um clássico, né, que foi o Kashima Antlers contra o Kashiwa Reysol, e conseguimos 5-3, um baita de um jogão, né? Assim como muitos ouvintes têm colocado, tem tido dificuldades na marcação, tá muito complicado. A marcação tática ela é complicada, que na hora de dar o bote você tem que dar certinho. O mesmo botão do chute você usa para fazer o bote, né? E na defesa, se você não fizer o bote certinho, acaba tendo certas complicações. Uma dica que eu dou pra galera é a questão dos treinamentos, né? O FIFA 17 ele dá a oportunidade de você treinar alguns jogadores. No início a aba fica bloqueada, depois com o tempo ela vai desbloqueando, você pode treinar os atletas, e sendo assim, né, toda semana antes dos jogos, né, que tenha um período de 5 dias de descanso, você tem a oportunidade de escolher 5 atletas, e esses 5 atletas você escolhe, né, quais exercícios que eles vão fazer, os mesmos exercícios que tem antes das partidas, enquanto o computador está trabalhando nas partidas, você pode fazer manualmente, né, com os seus jogadores. Você pode treinar, digamos assim, ou você pode simular. Particularmente, muitos que jogam FM fazem mais a questão do manual, né? Assim como você faz, Mauro, nossa equipe do FM, particularmente não gosto tanto do manual, então eu mando simular os treinamentos, né? Boto simular todos, e sendo assim, alguns atletas vão crescendo. No gráfico dos jogadores aparece a questão de qual atleta tem a tendência a melhorar, tem a tendência a evoluir, e como você pode escolher apenas 5 jogadores, é interessante que você escolha esse, porque são os atletas que vão acabar dando um retorno para você. Normalmente jogador de categoria de base que tem qualidade, também vale a pena você botar e investir nesses atletas. Um detalhe interessante, que quando eu assumi a equipe do Kashima Antlers, eu tive um problema absurdo, Mauro, que foi, tinha 10 goleiros no meu elenco, né, uma coisa absurda, talvez um erro de inteligência artificial, né, porque peguei a equipe no meio do caminho, e ter 10 goleiros, acredito que seja um erro que a EA deve ficar bem atento, Mauro. Olha, Juan, eu confesso que isso comigo nunca aconteceu. 10 goleiros dentro do elenco, até se somasse categorias de base e time reserva, eu acho que não chegaria a esta soma. Agora, já aconteceu exatamente o contrário. Eu já tive problemas, porque principalmente com seleção, né? Quando eu assumi as seleções
de que você tinha um número de goleiros legal, né, para poder trabalhar, mas que com o passar do tempo os goleiros eles iam abandonando a carreira e você não tinha renovação. E aí acontecia o fato de que você acabava tendo dificuldade para reunir 3 goleiros, né, para realizar determinadas situações, para fazer determinados jogos e até para poder inscrever a equipe em competições. Se você tiver menos de 3 goleiros, você não consegue, não se admite no jogo, né, que isto aconteça, e isso trazia diversos problemas. Isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui técnico da Nigéria. Nigéria, simplesmente, os goleiros já eram maduros, então eles encerravam a carreira, não tinha renovação, não tinha de onde tirar, porque você não tinha um campeonato nacional na Nigéria, então você dependia de jogadores que atuavam no exterior, né, especificamente, né, necessariamente no exterior. Então chegou um certo momento que, posso até dizer, isso foi no FM 2008, e simplesmente eu não consegui mais continuar jogando, né? Não se admitia mais, e aí o jogo travou, porque eu não conseguia inscrever os 23 jogadores que participavam das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Lamentavelmente eu tive que reiniciar o jogo por falta de goleiro. Essa agora situação já foi contornada no FM. Quando você não tem um número suficiente de goleiros, o jogo ele gera um jogador virtual, né? Todos os jogadores são virtuais, né? Lógico, mas ele gera um jogador que na verdade não existe dentro do motor da realidade, né? Daquele jogo que você está fazendo. E é só para cumprir tabela, vamos dizer assim, só para você dizer que você tem um terceiro goleiro, ou se for o caso, você pode até utilizar este goleiro se houver necessidade, né? Se os outros dois se machucarem, você pode utilizar este goleiro, mas é de um nível técnico extremamente baixo. É um goleiro realmente criado somente para fazer número, para que não aconteça o problema que foi gerado em edições anteriores. Juan. Agora, Mauro, tem mais participação da galera aqui na Rádio do Seu Esporte, falando não só do FIFA, como também do FM, né? Vou ler a participação da galera por aqui. Vamos lá, através do nosso WhatsApp 964338136, 964338136, a galera tá participando por aqui. O José Leandro, que é professor de Duque de Caxias, ele fala que tem CPUs, né, GPUs com até 256 processadores gráficos com boa largura e de banda larga, ou seja, sobre aquela questão que a gente estava conversando na semana passada, principalmente você e o Cadu, do jogo, né, como é que ele vai manter um nível, né, no jogo, mesmo com a placa de processamento com um computador com não tanta potência assim. Tem a participação dele falando sobre essa situação. Não sei se procede mais ou menos assim, mas você pode até aprofundar um pouco mais o assunto. Tem mais aqui a participação do Felipe Dutra de São Gonçalo, Porto da Rosa. Ele fala: fala galera da Bradesco, eu ouço sempre vocês, né, mas não consegui pegar o zap de vocês. Como assim não conseguiu pegar? 964338136, 964338136, você pode participar por aqui. Mais devagar, ó. 964338136. Tem a participação dele falando que o futebol eletrônico é muito legal, tá sempre na escuta aqui na Bradesco Esportes FM. Mandar um grande abraço também, Mauro, por aqui, pro amigo lá do Paraná, o Patrick Gabriel, que tá sempre na audiência aqui na Rádio do Seu Esporte. Falando de videogame, ele tá sempre ligado aqui em 91.1, Mauro. Beleza, deixa eu também mandar um forte abraço ao José Leandro, né? José Leandro de Duque de Caxias. Um forte abraço mais uma vez à galera na Baixada Fluminense, a galera em São Gonçalo, Terra Boa, saudade de São Gonçalo, Felipe Dutra, Porto do Rosa, conheço. Um forte abraço a toda essa galera ali no Porto do Rosa, a galera no Paraíso também, aquele pedaço ali, Neves. Um forte abraço a toda essa galera ligada na gente. E o Patrick também, que tá sempre acompanhando e sempre mandando mensagem lá no Paraná, a galera participando também, acompanhando a gente através do aplicativo Band Rádios ou então pela internet no www.bradescoesportesfm.band.com.br aqui no programa Futebol Eletrônico. Juan, mas você também
trouxe um destaque a respeito de como foi trabalhada a realidade nas contratações e também alguns outros aspectos dos jogos, né? O PES 2017 e principalmente o FIFA 17, porque a cada edição a busca por chegar mais próximo à realidade é sempre maior e a gente observou também este salto nestas edições lançadas recentemente, Juan. Mauro, agora eu vou falar um pouco sobre a questão das mudanças na torcida, principalmente no Xbox One, no FIFA, para os consoles mais desenvolvidos, né, tiveram algumas modificações, alguns gritos de torcidas aparecendo bastante, né, o torcedor tendo aquela interação com o jogador também, para ele se sentir no ambiente do estádio, que creio que para muitos é muito importante. Temos a questão das arcadas do túnel, né? Aquele túnel, os anunciantes, o aperto de mão, a base da bola, bandeira no campo, pirotecnia, canhões de confete, bandeiras do escanteio do time da casa e cores das scores da rede de gol do estádio também acabam aparecendo. Um negócio até interessante, que até no amistoso, você colocando duas equipes do mesmo país, ele usa todo um layout desenvolvido para a liga daquele país, muito similar ao que acontece na realidade, é o que acontece no jogo mesmo naquela liga. Por exemplo, escolhendo 2 clubes ingleses, aparece todo o layout da nova Premier League, dos patrocinadores, né? Assim como acontece na vida real, ou seja, tá bem realista nessa questão. Inclusive, há algumas correntes, né? Inclusive aparecendo bastante no grupo FIFA Modo Carreira, que primam a questão do realismo, né? Buscam o realismo no jogo, alguns pedindo até dicas, falando assim, se contratação X ou Y vai ser real para a equipe. Particularmente, eu gosto do realismo na questão da jogabilidade, na questão do confronto, na questão da Liga Brasileira, por exemplo. Acho muito ruim quando há contratação de europeus, por exemplo, Ings e jogador da equipe do Corinthians num comando de ataque, um Ings jogando no Botafogo, um Schweinsteiger jogando no Botafogo. Eu não acho legal. Eu acho que descaracteriza muito da realidade, que a ideia seria a imersão do jogador na realidade. Eu não sei se você entende mais ou menos assim. Sei que a galera tem falado muito sobre essa questão, né? Quer saber qual seriam as contratações sobre a realidade. Eu até entendo que a contratação da realidade seria aquela que você consegue mexer no seu dinheiro ou contratar com o seu dinheiro de forma com que você consiga o atleta que você quer e que esteja ao seu alcance na sua equipe. Não acredito que, principalmente na questão das contratações com relação aos clubes europeus e também fora do Brasil, né? No Brasil eu primo muito pela questão do que acontece aqui, né? Poucos jogadores europeus aceitariam vir para o futebol brasileiro, pelo menos assim que eu entendo. Porém, nas outras ligas, eu acredito que se você tem dinheiro, se você pode comprar o jogador, vai atrás, faz aquisição, né? Mexe no dinheiro também para conseguir os jogadores. Na liga japonesa, que é a que eu estou atuando no momento, há muita dificuldade na questão financeira, principalmente porque os clubes eles não dão aquele aporte financeiro que ajudava bastante em outras ligas, como na segunda divisão da Inglaterra, por causa do poderio financeiro um pouco menor. Dentro do Japão dá para fazer algumas contratações, e então fica a dica para você procurar dentro do país onde você está tendo jogando, onde você está desenvolvendo o seu jogo. É interessante você olhar o mercado local, e para isso o jogo também te ajuda com os olheiros, né? Você pode botar o seu olheiro, procurar jogador na sua liga, ou em outras ligas são 4 ou 5 olheiros disponíveis, e assim escolher quem se encaixa no seu perfil. Não necessariamente precisa ser tão real. Eu gosto assim, eu gosto de situações onde os times primam por alguns princípios básicos da realidade do futebol. Por exemplo, não gosto do Atlético de Bilbao, por exemplo, contratando estrangeiros, mas tem gente que gosta, tem gente que pensa numa nova história, numa história onde seria liberado esse tipo de situação. Um time bastante interessante que botaram aqui, o Ederlan Ribeiro, ele botou um time do Stoke City com a seguinte escalação: Areola no gol, 84, Touré 74, Matip 84, Mangalá 83, Ake 76, Sanches 82, né, o colombiano, Imbula 83, Shaqiri 85, Buffal 82 pela direita, Arnautovic 82 pela esquerda e o Cavani 85 pela frente.
são jogadores que perfeitamente se olhando numa realidade de Premier League, possível do cara adquirir, então não teria problema nenhum, pelo menos eu não acho problema, inclusive primo, como falo muitas vezes, pela montagem do time, pela remontagem do time, pela busca pela remontagem do time, pela sua cara dentro da sua equipe. Mauro? Se bem que, Juan, dentro desses aspectos que você levantou, eu particularmente não concordo com o fato de que o Atlético de Bilbao possa contratar jogadores que não tenham origem basca. Eu acho que isso parte da tradição do clube. Então é como se você tivesse que respeitar o fato de que em algumas seleções, né, em alguns campeonatos, você não pode contratar mais de 5 estrangeiros, como é o caso do futebol brasileiro. Pode até contratar, mas você não pode colocar em campo, né? Em campo somente 5, mesmo contando com os jogadores à disposição no banco de reservas. Então eu fico com esta situação. Eu acho que é como se fosse a cultura, aí parte também do regulamento. Então é como se você estivesse quebrando um regulamento. Eu, particularmente, não concordo e acho que isso sai da realidade e eu não ficaria satisfeito se não houvesse uma barreira para isso, por exemplo, a contratação de jogadores que não têm origem basca para o Atlético Bilbao. Cada um tem a sua opinião, pelo menos a minha opinião é essa. Eu gosto das dificuldades do mundo real, eu gosto de aquilo muito mais próximo do mundo real. Como, por exemplo, eu não gosto do derrame de dinheiro para a contratação de jogadores. Eu acho que você tem que contratar dentro de uma realidade financeira, dentro de uma realidade econômica, inclusive, que faz parte dos países. Muitas vezes o futebol brasileiro, o clube pode contratar, sair contratando a rodo, dentro do futebol argentino, dentro do futebol chileno, dentro do futebol colombiano. A gente sabe que não é assim. E, posteriormente, até ele vai até a Europa e contrata jogadores de ponta, vai tirar jogador do Chelsea. A gente sabe que não funciona dessa forma. Então eu sou um defensor de que as dificuldades encontradas no mundo real, que elas também se transpiram para o jogo dentro do mundo virtual, Juan. E para fechar a sua participação, e já agradecendo, é claro, a sua participação mais uma aqui no Futebol Eletrônico pela Bradesco Esportes FM, qual a última situação que você traz, qual o último assunto que você levanta pra gente aqui para os nossos ouvintes, Juan? Olha, para finalizar aqui, vamos colocar a lista das 35 promessas para contratar no FIFA 16 e você, torcedor, vai dizer se no 17 caberia a contratação de alguns desses atletas. Tem o Halilovic aparecendo como principal da lista, nível 91. O Tielemans, que já inclusive falamos no último programa, nível 90. O Luke Shaw, ele chega a 89, dependendo dos treinamentos. O Rubem Neves chega a 88. O Embolo chega a 88. Os níveis atuais, o Halilovic 77, o Tielemans 76, o Luke Shaw 78, o Rubem Neves 76, mesma pontuação do Embolo e do Correia, que aparece logo abaixo. O Gabriel Jesus, à época, né, tinha 72 de nível, ele não está presente, pelo menos por enquanto não houve atualização que ele possa estar presente agora no FIFA 17. É interessante a presença do Matheus Pereira, jogador brasileiro da equipe do Sporting, de nível 72, mas que ele chega a 87, ou seja, um jogador que você pode ficar de olho. Tá certo, Mauro? Tá certo, Juan. Grandes assuntos aqui abordados, muito conteúdo de qualidade no programa Futebol Eletrônico, e eu queria até fechar esta conversa com você, enaltecendo o fato de que como a arte imita a vida, né? Em edições anteriores, até na edição passada, edição 16 do Futebol Eletrônico, eu contratava o Felipe G2, trazia ele de volta para o futebol brasileiro, ele valorizadíssimo já no futebol europeu, e ele se configurava em um grande jogador, chegando inclusive a 4 estrelas e meia, e sendo convocado para a seleção, um atleta que saiu muito cedo do Juventude e foi estourar no futebol uruguaio, e de lá seguiu direto para o futebol europeu. E é interessante agora os clubes estarem buscando, o Santos anunciando aí a negociação com o jogador, o Flamengo também se interessando na contratação do atleta, que se valorizou bastante no futebol do exterior, e ele que atuava como um exímio ponta, né? Pelo menos comigo, ele pode atuar também como meia atacante, mas comigo ele atuava pelos flancos do campo, e ele tinha uma característica muito vantajosa, que é o fato de que atuava pelos dois flancos, tanto como ponta direita quanto como ponta esquerda, e sem perder muito. Ele que era natural, na verdade, como ponta direita e como ponta esquerda, ele era efetivo, de qualquer forma ele não perdia muito, e isso trazia uma condição muito boa. Ele que, apesar de destro, atuava muito bem pelo lado esquerdo, e era um jogador com um passe
primoroso e evoluía bastante, porque ele tem uma determinação muito elevada, então ele evoluía com uma rapidez muito grande e chegava não muito valorizado, né? Apesar de ter uma boa valorização, você ainda conseguia contratá-lo para o futebol brasileiro e ele evoluía muito. Então é a dica que eu dou: quem puder, contrate o Felipe G2, porque ajuda bastante, tanto na questão técnica, porque ele evolui bastante, quanto na questão financeira, porque depois você consegue negociá-lo por um valor muito mais elevado do que aquele que você desembolsou para contratá-lo. Então, Juan, obrigado pela sua participação aqui no programa Futebol Eletrônico e até a próxima edição, Juan. Um abraço. Tá certo, Mauro. Foi um prazer participar do programa aqui na Bradesco Esportes FM, interagir um pouco falando sobre FIFA, né? A gente vai procurar trazer um pouco de PES também, um pouco de FM, sempre que possível, pra galera, as novidades dos mundos do game, né? Todo dia, todo sábado. Grande abraço pra você e foi um prazer participar novamente. Este é o Juan Rodrigues participando com a gente aqui no programa Futebol Eletrônico pela Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro. Obrigado a você também acompanhando em São Paulo, 94.1 através do aplicativo Band Rádios, que você baixa no seu smartphone com o sistema operacional Android ou então pelo seu iPhone, ou ainda através da internet no www.bradescoesportesfm.band.com.br. Vamos continuar aqui o nosso papo envolvendo o Futebol Manager e as novidades. O nosso Carlos Eduardo Macri participou com a gente na semana passada, aqui na última edição, e além das questões que nós levantamos, tem aqui novos assessores aqui do treinador, novos cargos no staff, que são de analista de dados e o cientista do esporte, que são cargos que já existem normalmente, Cadu. Agora, a minha grande dúvida é de que forma eles poderão contribuir para o Futebol Manager. Grande abraço, Mauro, um abraço pra você, pra toda a turma do nosso Futebol Eletrônico, da Bradesco Esportes FM. Vamos tentar imaginar, né, trazer pra realidade o que esses profissionais fazem e como eles vão poder fazer isso também dentro do Futebol Manager. Acho que, de repente, a questão de um analista, né, na sua comissão técnica, pode ser aquele cara que apareça pra você dizendo qual é a maior predisposição a um tipo de lesão de um atleta, né, não só apresentar o nível, né, que a gente normalmente vê de cansaço, 85%, 80%, 90%, mais do que isso, né? Às vezes o cara tá lá com aparentemente 95% de condições físicas, mas já próximo a uma lesão. Então pode ser que uma das mudanças seja essa, que esse assessor, que esse cara que te auxilie, ele apareça e fale assim: olha só, esse cara tem 90% de condições físicas, mas tem risco de lesão de 50%, que é mais ou menos o que acontece no Vasco, com o Capris, com o Alex Evangelista, são os membros da fisiologia do futebol pelo Brasil, que eles dão esses dados, né? E aí, dependendo da necessidade do jogo, e você vai decidir se você utiliza ou não. E esse número percentual vai aumentando gradativamente de acordo com o passar da temporada, né? Acho que pode ser algo interessante também, que pode até levar em consideração, de repente, se você atuar no Brasil, time que faça muita viagem, Libertadores da América, jogar em locais com altitude, enfim, é um outro lado que o Futebol Manager pode acabar utilizando em seu favor. No futebol pelo Brasil, volta e meia a gente vê aí jogadores que se lesionam com uma frequência maior, a viagem acaba desgastando o elenco. O Vasco dessa temporada 2016 é um exemplo, jogadores de uma idade já avançada, numa Série B de jogos terças, sextas, viagens o tempo inteiro e viagens bem mais longas do que acontece na Série A do futebol brasileiro. Acho que esses novos componentes da comissão técnica podem aparecer com esses outros detalhes que a gente ainda não tem no jogo, mas pode acabar expandindo, né, Mauro? Eu acredito que são até funções que já existem, mas que não são tão aprofundadas assim, ou que ficam a cargo do próprio manager. Agora, outra situação também que eu acho que é uma melhoria muito grande são os melhores momentos de um jogador que estiver sendo observado. Esses melhores momentos já estarão disponíveis no 2017. É algo muito legal porque você às vezes bota um jogador para ser observado e você tem dados estatísticos a respeito, você tem algumas avaliações que são feitas a respeito desse jogador de acordo com as suas estatísticas. No entanto, você vai poder ver esse jogador em ação, o que é muito mais interessante, Cadu. Mal comparando, né, Mauro, que não se leve pra época do jogador de DVD, né, no futebol real, claro, que às vezes o diretor não conhecia o atleta, recebia ali um DVD com os melhores lances e no DVD dos melhores lances você não tem a figura exata do que é o jogador. No Futebol Manager, não levando pra esse lado, com
com os seus assistentes e auxiliares, mostrando nesses melhores momentos acertos e erros, aí você pode tomar uma decisão mais acertada. Se foram melhores momentos só com os bons momentos do atleta, aí você vai facilmente ser iludido por aquelas imagens, por aquele nível de exigência e de excelência que os melhores momentos vão te trazer. Mas não deixa de ser uma inovação bacana, interessante, uma novidade que, é verdade, te dá um amparo maior, né? Não só olhar ali, finalização 17, mas não necessariamente finalização 17, o cara consegue finalizar da forma com que você imagina que ele faça. Cara a cara com o goleiro, tem um jogador com finalização 17, mas a frieza 10. E aí o cara não tem a tranquilidade para lances que precisa de tranquilidade. Enfim, com esses melhores momentos você vai poder fazer uma análise mais fiel do jogador para fazer uma contratação mais acertada, né? Então acho muito bacana, mas repito, que não seja um DVD dos atletas do melhor momento dele, e sim umas imagens, né, uns lances, juntando 5, 6 partidas, os erros, os acertos. Se o cara só tiver acertos, ok. Se o cara tiver metade acertos, metade erros, que apareçam também os erros, porque aí você vai poder errar assistindo os melhores momentos, e é o que pode acontecer também na vida real, né, Mauro? Beleza, Cadu, forte abraço pra você, obrigado pela sua participação aqui no programa Futebol Eletrônico. Até o próximo, Mauro. Foi curta a participação nesse final de semana, mas no outro a gente volta debatendo. Eu vou até correr atrás pra ter o jogo, pra gente poder falar mais certo, né, ou pelo menos ver mais, correr atrás na internet de outras informações pra gente seguir atualizando o ouvinte que curte o futebol eletrônico. Um abraço, até a próxima. Beleza, e agradecendo também a sua participação, amigo ouvinte, através dos nossos canais de interatividade. Continue com a nossa programação e você sabe, no próximo fim de semana estaremos de volta com muito mais programa Futebol Eletrônico aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Despertando paixões, movendo multidões, este é o Futebol. Futebol Eletrônico com Mauro Santana.